Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que nunca sai da moda. Vamos falar sobre direito de reunião, que muitas pessoas conhecem com outro nome, outra roupagem, mas que, na verdade, trata-se de um direito fundamental intimamente ligado à liberdade de manifestação do pensamento. São dois direitos previstos lá na Constituição Federal e que são extremamente importantes para que a gente mantenha um Estado democrático e que a possibilidade das pessoas manifestarem a sua opinião seja resguardado e não seja impedido pelo Estado por qualquer motivo que seja ideológico, político ou mesmo de forma autoritária. O direito de reunião, ele é conhecido nacionalmente como o direito das pessoas se reunirem em locais públicos, de forma pacífica, sem o uso de armas e desde que é comunicada previamente à autoridade local para que possa acompanhar a realização deste evento de natureza constitucional e democrática para que tudo saia com a maior tranquilidade, para que ele seja um evento efetivamente pacífico e garantir a segurança de todos aqueles que estão participando desta reunião. Essa reunião, ela pode ter nome de assembleia, ela pode ter nome de passeata, ela pode ter nome de marcha. Marcha da maconha. Entendeu onde eu quero chegar? Exatamente. A Constituição diz que todos nós podemos fazer a marcha da maconha ou a marcha das margaridas, a marcha cujo nome que você queira dar, mas ela tem que ter essa característica. Essa reunião de pessoas em locais públicos, pode ser uma praça, pode ser percorrendo ruas da cidade, pode ser em um determinado local previamente comunicado à autoridade, como eu disse, aqui na frente da Câmara dos Deputados, do Senado da República. É um ambiente também de muitas reuniões que acontecem. Veja, tem que ser sempre para fins pacíficos e sem utilização de armas, comunicado à autoridade para que a segurança seja efetivada. Mas por que eu estou falando sobre o direito de reunião e a liberdade de manifestação do pensamento? Porque lá em Sorocaba, um município do estado de São Paulo, foi publicada uma lei em 2023 proibindo expressamente qualquer marcha, inclusive a marcha da maconha, que de alguma certa forma pudesse fazer referência à legalização da utilização de entorpecentes. Exatamente. Proibida a realização de marcha, eventos, reuniões, práticas análogas que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal referente a substâncias ilícitas e ilegítimas de entorpecentes e psicotrópicos. Proibiu a marcha da maconha ou a marcha para buscar a legalização ou a descriminalização de qualquer tipo de substância entorpecente. E o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação que está sendo julgado em plenário virtual. Isso, porque essa lei municipal, ela pode sofrer o controle concentrado de constitucionalidade por meio de uma ação que só é cabível lá no Supremo, chamada de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ela é cabível quando não se pode propor, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Nesse caso, sendo uma lei municipal, não é cabível ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo quando se alega afronta à Constituição. Então, se não cabe a ADI, cabe a DPF para questionar a lei municipal em face da Constituição, ao argumento de que o Procurador-Geral da República, autor dessa ação, está dizendo que a lei do município de Sorocaba viola o direito de reunião e a liberdade à manifestação do pensamento e também a jurisprudência consolidada da Suprema Corte acerca desse assunto, inclusive com decisão de caráter vinculante, para dizer o seguinte: olha aqui, o Câmara dos Vereadores aí do município de Sorocaba, vocês não podiam ter feito essa lei, não. Não podiam porque o Supremo tem 2 julgamentos realizados lá, um também em sede de ADPF e de ação direta de inconstitucionalidade que aconteceram em 2011, inclusive da relatoria do ministro Celso de Mello, em que o Supremo disse que a marcha da maconha era constitucional sim, o Estado não poderia proibi-la, mas fez algumas recomendações.
essa marcha da maconha, ela até pode ser realizada como a concretização de um direito fundamental, chamado direito de reunião. A gente não vai esquecer mais. Mas veja, não se pode, o Supremo disse, realizar esse ato público para buscar a descriminalização do uso das drogas, mas durante o evento utilizar substâncias entorpecentes. Não. E nem pode, durante o evento, fazer apologia a esse uso, porque aí sim seria apologia ao crime. O uso de substâncias entorpecentes, veja, exceto o uso para consumo pessoal da maconha, que o Supremo acabou descriminalizando recentemente em 2024 por meio de um recurso extraordinário, continua sendo ilícito. Então, não vá achando que liberou geral não, porque é mentira. Então, veja, durante a realização do evento não deve ser consumida a droga e nem se fazer apologia, né? Incentivar e fomentar o uso de drogas que são entorpecentes e ilícitas no Brasil. Disse ainda que é preciso, o Supremo falou, para realizar a Marcha da Maconha tem que ter um aviso prévio ao poder público. E que sim, se houver o cometimento de qualquer abuso, crimes ao longo e durante a manifestação, é preciso que o poder público tome suas providências. Mas somente em casos desse tipo. Então, eventuais práticas criminosas podem e devem ser coibidas pelo poder público. A Constituição diz ainda, veja, que esse direito fundamental à liberdade das pessoas em se reunirem pacificamente e manifestarem a sua opinião, manifestarem as suas persuasões, os debates, elas são constitucionais, existem esses limites previstos na Constituição e que somente em duas circunstâncias absolutamente excepcionais é possível suspender o direito de reunião, quando houver declaração de estado de defesa e estado de sítio. Um assunto que a gente traz aqui oportunamente. Mas somente nessas duas situações o Estado poderia, veja, porque é autorizado pela própria Constituição, suspender esse direito fundamental durante essas duas situações. Karina, você está trazendo esse assunto por quê? Porque o município, mais uma vez, de Sorocaba, criou uma lei proibindo a marcha da maconha. Aí eu digo, mas o Supremo não falou que pode? Pode. E a Câmara de Vereadores de Sorocaba fez a lei? Fez. O que acontece? Chegou lá no Supremo de novo e esse tema está em julgamento no plenário virtual e deve terminar no dia 24 de junho agora. Por enquanto, nós temos 4 votos lançados no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes é o relator e entende, assim como o Procurador-Geral da República, que propôs essa ação, que estaria, sim, havendo uma violação da liberdade de reunião, da liberdade de manifestação do pensamento e uma afronta à autoridade das decisões e jurisprudências vinculantes do próprio Supremo em relação a essa matéria. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia votaram também para entender que deve ser declarada inconstitucional a lei do município de Sorocaba. Mas o ministro Cristiano Zanin abre uma pequena divergência. Ele fala, olha, a lei de todo não deve ser declarada inconstitucional. Ela deve ser mantida e a gente pode dar uma interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, que a princípio proíbe. Então, essa interpretação conforme é uma técnica de julgamento que diz assim, olha, o dispositivo questionado ele pode ser lido de várias formas. Então, eu vou dizer como é que ele deve ser lido para que seja considerado ainda constitucional. E para o ministro Cristiano Zanin, o município, também por força da Constituição, tem competência, assim como os estados, e a gente fala numa competência concorrente, para legislar sobre saúde pública. E foi esse o argumento do prefeito para dizer que essa legislação, quando foi apresentada e quando foi aprovada, tinha o propósito de proteger a saúde pública, inclusive a saúde de crianças e proteger a saúde de crianças e adolescentes, principalmente. E o ministro Cristiano Zanin falou assim, olha, a saúde pública é um dever do Estado, está na Constituição, no 227, artigo 227, e também é competência concorrente de estados e municípios e do Distrito Federal e da União legislar sobre a proteção à saúde e a proteção das crianças e dos adolescentes. Então não seria de todo inconstitucional, mas deve ser lido da seguinte forma. A proibição para essas reuniões, elas são mantidas, mas não podem proibir, exceto quando se tratar da marcha da maconha. O julgamento ainda não foi finalizado, mas esse é um tema bem interessante
que acaba voltando ao Supremo Tribunal Federal, apesar de 3 julgamentos e um bastante recente acontecido em 2024, reforçar a ideia da Suprema Corte de que os debates envolvendo a legalização, a descriminalização, no caso da maconha, acaba sendo um debate que não pode ser proibido de forma alguma, principalmente envolvendo esses direitos de cidadania. Só para a gente recordar, o Supremo em 2024, ao julgar um recurso extraordinário, acabou estabelecendo uma quantidade mínima de maconha em que uma pessoa pode ser pega e ser considerada usuário, sem que contra ela sejam aplicadas a legislação criminal prevista na lei de drogas. Não, para o Supremo, o usuário da maconha que for pego com a quantidade máxima de 40 gramas da substância, ele pode sim, pode ser considerado usuário, até que o Congresso Nacional estabeleça uma outra quantidade. Mas essa presunção, ela é relativa, porque ele pode também ser pego com 40 gramas de maconha e ser considerado traficante. Aí a casa cai, como diz na linguagem dessa turminha. Ele pode ser enquadrado como traficante, se com ele também forem encontrados o quê? Balanças de precisão, agenda ou celular contendo o nome de clientes e usuários, compradores daquele produto que ele está vendendo, né? Um caderninho de anotação, às vezes dinheiro miúdo. Difícil a gente ver as pessoas hoje trocando dinheiro, mas veja, para comprar uma droga, sempre se arruma. O fato é, esse recurso extraordinário veio confirmar esse entendimento da Suprema Corte, disse o ministro Gilmar Mendes, para que essa marcha da maconha seja permitida no Brasil a título de direito de reunião, mas não pode ser confundida com apologia ao crime. Pode manifestar o pensamento, pode trazer o seu debate, pode trazer à tona toda a discussão, mas não pode consumir a droga durante a realização do evento. Esse julgamento, como eu disse, segue no plenário virtual até o dia 24, quando então a gente pode acessar até mesmo a página do próprio Supremo ou aqui no HJUR para ter mais informações sobre a finalização desse caso lá na Suprema Corte. Até mais!